Queridos amigos, meus irmãos e irmãs, celebramos o domingo, dia do Senhor, 19º do tempo comum. Vamos ouvir, pois, o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, de 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O dia de hoje, segundo domingo do mês de agosto, celebramos o Dia dos Pais. Aqui o meu abraço e cumprimento a todos estes homens que, assumindo essa função tão especial na vida das nossas famílias, educam e cuidam dos seus filhos, tanto na dimensão cultural como também na fé, que possam ser perseverantes nas virtudes, a fim de que, conduzindo seus filhos neste tempo, os levem também à eternidade, pelo seu exemplo e pelo seu testemunho. A todos os pais, os meus parabéns. Também a Igreja celebra nesse dia o começo, o início da Semana Nacional da Família. E queremos cumprimentar, pois, nesse dia, todas as famílias, especialmente a pastoral familiar de nossa comunidade, de nossa paróquia, por esta semana que viveremos, naturalmente, ainda no distanciamento social, ainda com todas as restrições que nos são impostas, mas com essa consciência de que devemos buscar viver na oração, no privado da nossa casa, pois é também a nossa casa, a nossa família, a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja doméstica. O Evangelho deste 19º domingo do tempo comum nos traz esse episódio de, na sequência da multiplicação dos pães, Jesus que despede as multidões e também os seus discípulos e reserva um tempo para a oração. Ele fica ali para rezar, para orar a sós, diz o Evangelho. A necessidade de Jesus na oração deve ser também a nossa, que cotidianamente deve buscar na intimidade com Deus o fortalecimento e o sustento de nossa vida. Veja, Jesus é o Filho de Deus. Ele teria necessidade de rezar? Com certeza, pois quanto mais próximos de Deus estamos, mais necessidade temos de estar com Ele, de, vamos dizer assim, de buscar nele a nossa força, de buscar nele a nossa iluminação. O texto chega a nos dizer que já era noite, e na noite precisamos mais ainda de buscar essa iluminação interior. Quanto mais escuro faz lá fora, mais claridade e luz devemos buscar dentro do nosso coração. Às vezes as tribulações, a perseguição, o medo, a tristeza que obscurece a nossa vista, a nossa mente e se faz escuro, é justamente aí que devemos buscar a luz, buscar
a iluminação, buscar essa claridade e o poder do Espírito Santo, que vai pouco a pouco dissipando as trevas do nosso medo, dissipando as trevas do nosso coração e nos resgatando novamente para a luz. Todas as vezes que não buscamos essa luz, podemos confundir na escuridão da vida até mesmo a presença de Deus como um fantasma. E é exatamente isso que os discípulos fazem. Notem que a barca, porém, já estava longe da terra, agitada pelas ondas, e pelas 3 horas da manhã, Jesus, vindo ao encontro dos discípulos, os discípulos ficaram desesperados e gritaram, dizendo, é um fantasma, gritando de medo. Jesus nota essa insegurança dos discípulos e diz, coragem, não tenhais medo, sou eu. A presença de Deus nunca poderá ser um fantasma na vida de quem se entrega à oração. A oração nos dá a certeza de que estamos vendo a Deus, que estamos diante do Senhor, diante do Criador, e Ele não nos causa pavor. A sua justiça, sem dúvida nenhuma, é certa. A sua misericórdia, ela é surpreendente e por isso não nos causa pavor, mas nos dá a estabilidade e a segurança em meio ao mar da vida, pois como os discípulos na barca, no mar turbulento, símbolo da instabilidade do tempo, símbolo das inseguranças e incertezas que vivemos, Jesus é para nós o nosso esteio e a mão que se estende e que não deixa Pedro afundar, tampouco a nós, que muitas vezes ao descer da barca, tiramos o nosso olhar de Cristo e por isso precipitamos. O Senhor faz com que olhemos sempre para Ele e no olhar dirigido a Cristo temos a plena certeza de que não afundaremos, mas o Senhor está sempre segurando a nossa mão. Na sequência do Evangelho de hoje, os discípulos, ao verem que o Senhor também aplaca os ventos e a tempestade, os discípulos se prostram e chegam a proclamar a fé, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Nas inseguranças da vida, meus irmãos, quais são os momentos que professamos a nossa fé? Somos capazes ainda de confiar em Deus? Ou muitas vezes, pelo desespero, blasfemamos, injuriamos, falamos mal até mesmo de Deus? Proclamar a fé, inclusive nos momentos instáveis da nossa vida, é também uma forma de orar, é também uma forma de rezar. Dizia no Evangelho desta semana que rezar significa trazer a luz. Se está escuro fora, traga a luz, seja você a luz. O próprio Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Então, rezar, mais do que repetir palavras, vocábulos ou repetir textos prontos, é trazer a luz para dentro. E assim, iluminados pela luz do Espírito Santo, pela luz de Cristo, possamos dar o testemunho da verdade de que o Senhor é verdadeiramente o Filho de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso para este dia, especialmente para todos os pais, para todas as famílias, que sejamos sustentados na fé e encorajados pela palavra de Cristo que diz, não tenhais medo, eu estou aqui convosco. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.